O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Olá, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro e estou aqui para falar sobre o meio ambiente e deixar bem claro uma coisa. Parece que não ficou bem claro. O Bolsonaro não é ambientalista. Nós elegemos um presidente que sempre disse e sempre se postou contra as pautas defendidas pela turma do Greenpeace e outras ONGs que ele chama de esquerdopatas ou coisa pior. Mas, senhoras e senhores, eu gostaria de chamar a atenção de todos para uma questão maior do que as queimadas na Amazônia, maior do que a falta de credibilidade do governo no que diz respeito a esse tema. As condições de sustentabilidade do planeta estão destruídas. Esse é um dado científico. Não há mais nada que possa ser feito para impedir os efeitos colaterais do aquecimento global. Os ambientalistas nunca chegarão ao poder e os grandes líderes políticos não têm interesse em pagar o preço, porque tem um preço a pagar para que se possa fazer desenvolvimento econômico com sustentabilidade. Custa caro. Não poluir o meio ambiente, explorar os recursos naturais não renováveis de maneira sustentável, custa caro e ninguém quer pagar o preço. Nem os líderes políticos, nem os empresários, nem os consumidores, talvez nem você queira pagar o preço. Tem gente que acha que é só querer que resolve. É só proteger algumas áreas e o resto, tudo bem, já está destruído mesmo. Mas não é assim, não. Tem um preço a pagar para que haja desenvolvimento econômico com sustentabilidade, ou seja, que o crescimento da economia, a produção de novos bens e serviços, o aumento da riqueza das nações, das pessoas, enfim, tudo isso aí que nos leva ao capitalismo, possa ser feito sem agressões irreversíveis aos ecossistemas que são vitais para a nossa sobrevivência no planeta. Mas isso precisa ser pago, custa caro e ninguém está a fim de pagar o preço. Ninguém mesmo. Hoje, um preço a ser pago pela preservação da sustentabilidade do planeta é algo que não passa pela cabeça de ninguém. Produtos mais caros, serviços mais caros e uma fiscalização intensa para evitar a degradação, o fechamento de empresas que não levam em consideração na sua contabilidade os danos ambientais causados pela sua atividade econômica. Ninguém quer pagar. Tem outra coisa que ninguém fala sobre essa questão do meio ambiente. Não há nenhum Deus tomando conta da terra. Esse mito, ele tem sido muito prejudicial para a nossa existência. Segundo, os recursos naturais não são renováveis. Não vai ter sempre. Não está ali à disposição sempre. Acaba. Como muitos recursos naturais já acabaram no mundo. O ser humano não será extinto. Já tem tecnologia demais para nos proteger, mas a humanidade deixará de existir. E em quarto lugar,
não há lógica no crescimento econômico. Eu gostaria de pegar essas 4 hipóteses e destrinchá-las uma a uma. Convido você a acompanhar meu raciocínio. Primeiro, vamos falar sobre o mito de que há um Deus tomando conta da terra, que criou tudo isso que existe para que nós, que somos a imagem e semelhança de Deus, portanto os filhos de Deus, possamos usufruir e nos esbaldar, usar e abusar dos animais, da água, da terra, das plantas, de tudo. Está tudo aí para nós, é só pegar. Foi Deus que criou e nos deu. O mito de que tudo que existe no universo, tudo que nos cerca no cosmos, foi criado para ser usufruído pelo ser humano. Senhoras e senhores, esse mito é uma fraude universal, responsável pela destruição das condições que sustentam os ecossistemas responsáveis pela vida na Terra. A negação da ciência é uma estratégia capitalista. E isso é muito preocupante. Porque todas as vezes que alguém vem falar sobre meio ambiente, parece que está falando sobre uma ideologia. Mas não é ideologia, é ciência. Desde a Eco 92, que eu acompanhei, e naquela época era pior do que hoje. Naquela época, falar de meio ambiente, como eu estou falando agora, não estava na moda, não. O sujeito que fazia isso era um pária da sociedade, como ainda hoje é apontado. Todo ambientalista é visto com maus olhos, como se fosse contra o bem-estar das pessoas, como se fosse contra os seres humanos e a favor da natureza. A negação da ciência é uma estratégia capitalista porque, levada em consideração aquilo que nos diz hoje a moderna ciência através da tecnologia de observação contínua, sistemática, com metodologia dos fenômenos naturais, é óbvio que a ciência nos diz que não dá para continuar explorando o planeta desse jeito, que isso é insustentável e que é preciso uma decisão política e econômica. Entretanto, alguns capitalistas têm interesse que a coisa continue assim. Senhoras e senhores, os estragos já realizados pela exploração desenfreada dos recursos naturais não renováveis já iniciou um ciclo de mudanças que não pode mais ser freado, com consequências inevitáveis para as gerações que herdarão um planeta com regiões inabitáveis. E não é na Amazônia. Estou falando de regiões aqui, de onde eu estou. Aqui eu estou em Campina Grande, no semiárido brasileiro. Se as previsões que já foram feitas pelos cientistas do INPC, com os dados já coletados e passado por correções por toda a comunidade científica internacional, estiverem corretos, e no semiárido aumentar mais 2 graus até 2030, senhoras e senhores, nós teremos a extinção de algumas cidades. O aquecimento global tornará muitos lugares onde nós conhecemos inabitáveis. Algumas pessoas dirão: eu nasci num lugar que não existe mais. Esse é o status que nós estamos no que diz respeito ao meio ambiente. É muito mais grave do que apenas as queimadas na Amazônia. Muito mais grave do que isso. E preocupante. Os recursos tecnológicos existentes, é verdade, protegem os mais ricos dos efeitos colaterais da destruição dos ecossistemas.
eles quase não sentem. Ar-condicionado ligado, uma vida higienizada, né? Apartada da natureza, estão totalmente protegidos de qualquer coisa que venha a acontecer. Tem sempre um plano B e C, casas em outros lugares, enfim, dinheiro para comprar salvo-conduto, para comprar salvação. Nem todos conseguirão escapar. Os mais ricos estão protegidos, mas a humanidade será extinta e talvez no futuro se reformule a partir do aprendizado gerado pelo caos que criamos. Em algum momento a gente vai reformular isso. É possível que eu esteja errado, que essas previsões sejam extremamente pessimistas, que eu esteja falando algo que não tem o menor sentido, mas talvez eu esteja certo. Eu não. Eu gostaria de estar errado. O problema é que, desde a Eco 92, eu tenho estudado essas coisas de meio ambiente, sabe? E autodidaticamente, nas academias, com dificuldade para entender ciência, eu compreendi que não há mais nada a ser feito. O desenvolvimento econômico em busca de mais riquezas, matérias-primas e energia nos levará inevitavelmente para o colapso da civilização. Mas nada mais pode ser feito, porque apenas 1% dos seres humanos realmente entendem a complexidade dos ecossistemas e a sua importância para a vida. As pessoas que mandam, as pessoas que importam, estão mais preocupadas em manter o seu status, manter o seu poder e a sua condição de vida. Era o que eu tinha para hoje. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro.